Eu vou, na aula de hoje, discutir com vocês um pouquinho de exercício do conteúdo da aula passada, tá? A gente falou sobre efeito Doppler, e daí eu combinei de discutir uns exercícios, e daí eu vou começar, daqui a alguns 20 ou 30 minutos, falar sobre o conteúdo aí da semana, que é essa parte de ótica, né? Ondas eletromagnéticas e tal. Então, a gente tem ainda 3 aulas, né? Contando com a aula de hoje. Aí tem hoje a terça-feira, quinta-feira, aí a outra terça-feira, tá? Para a gente trabalhar esse assunto. E daí, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma atividade aqui, durante a aula, valendo nota, que é aquela atividade no Kahoot, tá? Então, vai ficar para quinta-feira da semana que vem a atividade do Kahoot. Vale 5 pontos, inclusive, tá? Deixa eu abrir aqui os meus PDFs. Primeiro, só para finalizar aí o assunto da aula passada, então a gente estava falando sobre o efeito Doppler, né? Vocês lembram aí que o efeito Doppler é aquele efeito que acontece na frequência de uma onda sonora quando existe um movimento relativo entre a fonte que emite a onda e um observador, né? Então a gente viu que se o movimento relativo de aproximação, se eu tenho uma fonte se aproximando de um observador, a frequência da onda percebida pela pessoa que recebe a onda sonora é maior do que a frequência emitida pela fonte, tá? Isso porque nesse movimento de aproximação, o que ocorre é que as frentes de onda elas são esmagadas, né? Essa figura ela dá bem, ela passa bem essa ideia. Né? Conforme você vê aí um objeto que é a fonte se aproximando de uma pessoa que está recebendo a onda, esse movimento faz esmagar, ou seja, faz diminuir o comprimento de onda, né? E aí, consequentemente, você tem que a frequência para essa pessoa que está aqui vai aumentar, né? A gente sabe que o produto do comprimento de onda vezes a frequência dá a velocidade. A velocidade não muda, não depende do movimento relativo ou não, tá? Então, como a velocidade ela não muda e o comprimento de onda diminui quando há esse movimento aqui de aproximação, então a frequência ela precisa aumentar. Ao contrário, acontece para aquele observador que está se afastando da fonte, né? Então, você tem a fonte aqui indo para o lado oposto, ao lado onde esse observador A aqui está, né? Então, o que isso faz é esticar, aumentar o comprimento de onda, das ondas que chegam aqui nesse observador A, consequentemente, a frequência diminui, tá? Então, esse observador B aqui vai ter frequência maior do que a fonte, e esse observador A aqui vai receber frequência menor do que a fonte, tá? Então, o som aqui chega mais agudo, mais fino, e o som aqui chega mais grave, mais grosso, tá? E a gente viu que a relação entre as frequências e as velocidades relativas é dada por essa fórmula, né? Essa aqui é a regra, no caso essa aqui de baixo, né, que é a mesma coisa, essa aqui é a regra que informa para a gente aí a relação entre a frequência que o observador recebe e a frequência que a fonte emite, tá? Esse VSOB aqui e VS fonte é a velocidade relativa. Então aqui é a velocidade relativa do som em relação ao observador. E aqui é a velocidade relativa do som em relação à fonte, tá? Daí, na aula passada, a gente discutiu um primeiro exemplo que tem aqui nesses slides, né? A gente viu esse exemplo aqui. Ficou faltando eu discutir com vocês o exemplo 2 desse material aí, tá? Então, o exemplo 2 ele é até mais simples do que aquele anterior que a gente viu na aula passada. Ele diz o seguinte, ó. Você tem 2 carros, um carro A e um carro B, que se deslocam no mesmo sentido, tá? Eles estão se deslocando no mesmo sentido. Com velocidade de 20 metros por segundo, o carro A, e 30 metros por segundo, o carro B. Então, vocês observam que existe um movimento relativo entre esses 2 objetos, né? As velocidades são diferentes, então eles estão se movendo um em relação ao outro. Então, vai ter efeito Doppler acontecendo aí, tá? Então, o carro B, ele é de maior velocidade e está atrás do carro A, tá? Qual é a frequência percebida pelo motorista do carro B
quando o motorista do carro A aciona sua buzina com frequência F0, tá? Então, você tem que esse carro A que emite uma onda, ele está à frente do carro B, não é isso? E aí, o motorista do carro B vai receber essa onda sonora aí com uma frequência diferente de F0, né? Porque existe movimento relativo. Então, o que a gente precisa fazer para determinar a frequência que o motorista do carro B vai receber é só aplicar essa fórmula aqui do efeito Doppler, tá? Então, F0 é a frequência natural da fonte, né? A frequência própria da fonte. Aqui em cima vai entrar a velocidade relativa do som em relação ao observador, que é o motorista do carro B. E aqui embaixo entra a velocidade relativa do som em relação à fonte, né? Que é o motorista aí do carro A, no caso, tá? Porque é o motorista do carro A que está emitindo o som, está apertando a buzina do carro dele. Tá? Então, tudo que a gente precisa fazer é determinar essas velocidades relativas aqui, né? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação ao carro B? Ó, o carro B está atrás, né? E aí ele está se movendo no sentido de se aproximar do carro A. Ele está indo para frente, né? O carro A está um pouquinho à frente dele, emitindo som. Então, o som vem pelo A em direção ao carro B, enquanto que o carro B está se deslocando no sentido de se aproximar do carro A, né? Então, o movimento relativo do som em relação ao referencial, que é o observador B aqui, né? É um movimento de um está indo no sentido, outro no outro, né? É como se o som estivesse vindo para trás e o carro B estivesse deslocando para frente. Ou seja, a velocidade relativa entre esses dois objetos aí, né? O som e o carro B, é dado pela soma. Então, a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. A velocidade com que o carro B está se deslocando é uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade relativa é uma velocidade de 370 metros por segundo. Tá? Por que aqui é a soma? Porque eles estão vindo em sentidos opostos. O carro B e o som, eles se deslocam em sentidos opostos. Consequentemente, a velocidade relativa é dada pela soma. Tá? E a velocidade relativa do som em relação ao carro A? O carro A está na frente, né? Ele emite o som, esse som é deslocado, ele vai ser recebido pelo motorista do carro B que está atrás. Então, conforme o carro A vai para frente, o som que ele emite vai para trás, para chegar lá no carro B. Então, de novo, você tem um movimento aí que é em sentidos opostos. A fonte, né, que é o carro A, está andando para frente e o som que é arremessado aí para o carro B está andando para trás. Então, de novo, o movimento é oposto, um vai para o lado, outro vai para o outro, e, consequentemente, a velocidade relativa é a soma. Então, como a velocidade do carro A é de 20 metros por segundo, então a velocidade relativa é 360. E aí você faz a razão, 370 sobre 360, com certeza isso aqui vai dar um número maior do que 1, né? Na verdade, dá 1,03, e daí a frequência observada pelo motorista do carro B é 1,03 vezes a frequência do som que o carro A está produzindo. Tá? Então, o que aconteceu com a frequência aqui? Se você comparar esse F com a frequência natural da buzina, você vê que a frequência que o carro B recebe é uma frequência um pouco maior do que a frequência natural da buzina, né? Isso é de se esperar, né? O que a gente aprendeu lá em cima. O movimento é de aproximação, o movimento de aproximação, o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta em relação àquela emitida pela fonte. Tá? Como está havendo aproximação entre esses dois objetos aqui, ó, o carro A e o carro B, então a frequência que o observador vai receber tem que ser uma frequência maior do que a emitida pela fonte. Tá? Se o carro B estivesse na frente do carro A, aí o movimento não seria de aproximação, seria de afastamento, né? Porque a velocidade do carro B é maior do que a velocidade do carro A, tá vendo? Então, se o carro B estivesse na frente do carro A,
e acontecer um afastamento entre esses dois veículos. E aí, consequentemente, se a gente fosse fazer a regra do efeito Doppler, aí, a gente ia concluir que a frequência recebida pelo observador estaria menor do que a frequência emitida pela fonte. Tá? Inclusive, vocês podem fazer para treinar esse exemplo aí. Tá? Ao invés de fazer com o carro A na frente, faz com o carro B na frente. E determinem qual deve ser o valor da frequência que o observador vai receber em função desse F0 aqui emitido pela fonte. Tá? Vocês vão ver que vai dar um número menor do que 1 vezes o F0. Tá? E um outro detalhe interessante se observar aqui nesse exemplo é o seguinte: vamos supor que os dois veículos tivessem exatamente a mesma velocidade. Tá? Vamos supor que ao invés de 30 metros por segundo, esse carro B aqui estivesse se deslocando a uma velocidade de 20 metros por segundo também. Tá? Se as duas velocidades são iguais e eles estão se deslocando no mesmo sentido, significa que não existe movimento relativo. Né? E aí, se não existe movimento relativo, o que a gente tem que esperar é que não ocorra o efeito Doppler. Né? Ou seja, a frequência recebida pelo observador tem que ser igual à frequência emitida pela fonte. E isso é fácil de se verificar. Né? Vamos supor que ao invés de 30, essa velocidade fosse 20 também. Tá? Aqui no lugar de 30 ia entrar 20, né? E aí eu ia ter 360, né, a velocidade relativa entre o som e o carro B, e 360 entre a velocidade relativa do som em relação ao carro A. Aí ia dar 360 sobre 360, isso ia dar exatamente igual a 1, e daí você ia concluir aí que a frequência recebida pelo observador seria exatamente igual à frequência emitida pela fonte. Tá? Então, ainda que haja movimento, mas se esse movimento relativo ele não ocorrer, né? Ou seja, você pode ter o carro A se deslocando, você pode ter o carro B se deslocando, tá? Mas se ele se move de forma igual, né, a mesma taxa, a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo, isso significa que o efeito Doppler não ocorre. Ou seja, a frequência que a fonte emite é exatamente igual à frequência que o observador recebe. Tá? E aí a gente tem aqui também uns outros dois exercícios que a gente pode discutir rapidinho. Esse exercício número 1 aqui, ele é bom porque ele é mais completo, né? E aí é interessante a gente discutir ele também. Vou aumentar um pouco aqui, porque está pequeno para ver, né? Ele é um pouquinho mais complicado do que aquele outro. Então ele diz o seguinte, ó. A frequência emitida por uma fonte sonora é de 1080 Hz. Tá? A fonte se move para a direita com velocidade de 33 metros por segundo, em relação ao solo. À sua direita está uma superfície refletora que se move para a esquerda com velocidade de 66 metros por segundo, também em relação ao solo. Considere a velocidade do som no ar 330 metros por segundo, determine. Letra A. O comprimento de onda do som emitido no ar pela fonte, pela fonte se ela estivesse parada. Tá? Então, a primeira questão aqui, a letra A, é muito simples. Vamos supor que você tem a fonte parada. Tá? Ela está parada em relação ao solo. E daí ela está emitindo ondas com frequência de 1080 Hz. Qual é o comprimento de onda que essas ondas vão ter aí se propagando pelo ar? Então, esse primeiro exemplo aqui, essa primeira questão, a letra A, é bem simples, né? É só a gente aplicar direto aquela regrinha lá, a equação fundamental lá das ondas, né? A velocidade de propagação da onda é a frequência, essa frequência emitida pela fonte, vezes o comprimento de onda, tá? Então, esse comprimento de onda aqui, o que ele é? É a velocidade, aqui está dado para a gente, 330 metros por segundo. Deu uma velocidade um pouquinho diferente da usual, né? Se usa mais 340. Mas aí no enunciado ele forneceu para a gente o valor de 330. Tá? Então a gente vai colocar aqui 330. No lugar de F, a frequência própria da fonte, né? Já que está tudo parado.
que é 1080 Hz, e com isso determinar o valor do lambda, só dividir 330 por 1080. Tá? Então dá aproximadamente aí 30 centímetros, né? 0,30 metros. Tá? Aí na letra B ele fala o seguinte, ó. No referencial da superfície refletora, o número de frentes de onda que chegam por segundo, ou seja, a frequência da onda sonora que chega na superfície refletora é qual? Né? Então agora a gente está percebendo aí que a gente vai precisar usar essa regrinha do efeito Doppler, né? Porque existe um movimento relativo entre a fonte e a superfície refletora. A fonte está se deslocando para a direita, a velocidade de 33 metros por segundo. Enquanto que a superfície refletora está se movendo para a esquerda, uma velocidade de 66 metros por segundo. Tá? Então, existe um movimento relativo entre os dois objetos, né? A fonte e a superfície refletora. Com isso, vai haver aí uma alteração na frequência recebida pela superfície refletora. Tá? Então, como o movimento é de aproximação, vai um no sentido e outro no outro, né? Eles estão se aproximando, a frequência que a gente espera encontrar aí para a superfície refletora, né? A frequência que ela recebe tem que ser maior do que esse valor aqui, né? 1080. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é aplicar a regrinha aí do efeito Doppler, tá? Então, a frequência SR, eu estou chamando de SR, é a superfície refletora. Tá? Então, essa frequência é aquela que a superfície refletora recebe. Essa frequência F aqui é a frequência da fonte, 1080. Tá? Então, aqui em cima eu vou colocar a velocidade relativa do som em relação à superfície, e aqui embaixo a velocidade relativa do som em relação à fonte. Tá? Então, como é que a gente determina esses valores aí, né? Da velocidade relativa do som em relação à superfície. Ó, o som, ele não está vindo de encontro à superfície refletora, né? A fonte está emitindo o som, os dois estão se aproximando, então conforme a fonte emite o som, esse som vai se deslocando no sentido aí de chegar na superfície refletora, a superfície refletora também está se movendo no sentido de se aproximar da fonte. Né? Então, o movimento relativo ocorre em sentidos opostos. Então, se o movimento é em sentido oposto, a velocidade relativa do som em relação a essa superfície é a soma. Tá? Eles estão se aproximando, né? Então, a velocidade relativa é a soma, 330 do som, né? Mais 66, que é a velocidade da superfície refletora. Então, somando isso dá 396, essa é a velocidade relativa do som em relação a essa superfície. Tá? Agora, a velocidade relativa do som em relação à fonte, eu faço a subtração. Ó, a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Né? Por que aqui é a subtração? Ó, conforme o som tende a se deslocar, né, no sentido de se aproximar da superfície, esse movimento é o mesmo que está sendo realizado pela fonte. A fonte ela também está se aproximando da superfície refletora. Tá? Então, significa que tanto a fonte como o som estão se deslocando no mesmo sentido. Se eles estão indo no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Tá? Então, 33 vai ser subtraído de 330. Isso vai dar 297 metros por segundo. Tá? Então, você vai usar essas velocidades relativas aqui nessa fórmula, e daí você vai obter o valor aí de 1440 Hz. Tá? Então, essa é a frequência que a fonte recebe. Aliás, desculpa. É a frequência que a superfície refletora recebe. 1440. Então, você vê que a frequência emitida pela fonte é uma frequência de 1080, a frequência recebida pela superfície refletora é maior, 1440. Tá? Por que a frequência recebida pela superfície refletora é maior? Porque o movimento que está acontecendo entre esses dois objetos, a fonte e
a superfície é o movimento de se aproximar, né? Eles estão se aproximando. Então, pelaquela regrinha que a gente viu lá em cima, a frequência ela tem que ser maior, tá? Na letra C, o que ele pede aqui na letra C? Ó, no referencial da superfície refletora, determine o comprimento de onda da onda sonora que chega, tá? Então, de novo, eu vou aplicar uma regra desse tipo, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A diferença é que agora, como eu estou me referindo ao referencial da fonte, eu tenho que usar... Aliás, desculpa, aqui eu estou na letra C. Como eu estou me referindo ao referencial da superfície refletora, eu tenho que usar aquela frequência que a superfície refletora recebe as ondas. Tá? Então, essa frequência, como a gente acabou de calcular, é 1440, né? Então, a regra é essa. Velocidade, comprimento de onda, frequência. Lembrando que agora eu quero saber qual que é o comprimento de onda que chega na superfície refletora. Então, eu tenho que usar a frequência que chega na superfície refletora. Tá? Então, essa superfície refletora ela tem a frequência de 1440, a velocidade no som, a velocidade do som no ar é sempre 330, daí eu faço a divisão, 330 por 1440, dá o valor desse novo comprimento de onda. Então, você vê que o comprimento de onda diminuiu. Ó. Em relação à letra A, aqui a gente tinha 0,306, aqui a gente tem 0,229. Então, diminuiu o comprimento de onda, né? Lógico que o comprimento de onda ele precisa diminuir, né? Porque como houve um aumento da frequência, então, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda ele vai diminuir, tá? A letra D, ele pede o seguinte, ó, no referencial da fonte, qual é a frequência da onda sonora que chega da reflexão na superfície? Tá? Então, o que a gente vai observar aqui agora é o seguinte, os papéis se inverteram aí, né? Aquela onda sonora que foi emitida pela fonte, ela foi emitida com essa frequência de 1080, tá? Chegou na fonte, chegou na superfície refletora com a frequência de 1440, e agora essa onda ela vai voltar para a fonte. Tá? Então a gente vai fazer na letra D o cálculo do efeito Doppler aí, invertendo os papéis. Tá? Então, a minha superfície refletora agora é a fonte, né? E a fonte original virou aí um novo observador. Tá? Então, eu estou invertendo os papéis. Tá? Essa frequência FSR, a frequência que a superfície refletora recebe, é aquela frequência de 1440, né? Essa frequência F'F aqui é a nova frequência que vai chegar na fonte, né? E aí eu tenho que determinar essa frequência nova que chega na fonte em razão aí das velocidades relativas, tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? Ó, do som em relação à fonte, tá? Esse som ele está retornando para a fonte. Então, como o som está retornando para a fonte e a fonte está se deslocando no sentido de se aproximar da superfície refletora, então o movimento do som em relação à fonte é um movimento oposto, né? Você tem a fonte indo num sentido, a onda sonora está indo num sentido oposto, daí a velocidade relativa é dada pela soma. Tá? Então, essa velocidade relativa V' aqui, do som em relação à fonte, nessa segunda etapa aí, é 363 metros por segundo. Tá? Essas questões sobre efeito Doppler, você precisa ter muita atenção aí na interpretação do que está acontecendo. Né? Se você fizer o desenho do que está acontecendo, isso pode ajudar você aí no entendimento, né? Na interpretação, para você poder calcular as velocidades relativas. Tá? Então, enquanto a onda sonora está retornando para a fonte, né? Ela bateu na superfície refletora e voltou,
né? Como é que eu faço para determinar a velocidade relativa? Eu pego a velocidade do som e somo com a velocidade da fonte, porque eles estão se movendo em sentidos opostos agora. Tá? E qual que é a velocidade relativa do som em relação à superfície refletora? Como os dois estão indo no mesmo sentido, que é aquele de se deslocar para a fonte, né? Então a velocidade relativa vai ser a diferença. 330 menos 66, que dá 264. Tá? Aí, substituindo os valores, né, na nossa fórmula, a gente obtém que essa frequência que chega na fonte, em razão da reflexão que houve lá na superfície refletora, é uma frequência de 1980 Hz. Tá? Então, você, de novo, observa que aconteceu o quê? Aumentou a frequência. Ó. E conforme a onda vai refletindo e voltando, refletindo e voltando, refletindo e voltando, a frequência ela vai sempre aumentando. Tá? Porque o movimento é sempre de aproximação entre a fonte e a superfície refletora. Tá? E aí, na letra E, ele quer que a gente informe aqui qual é o comprimento de onda, né, no referencial da fonte dessa onda sonora que chega pela reflexão na superfície. Então, de novo, eu vou usar essa relação. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Só que agora eu tenho que considerar essa nova frequência aí que a gente encontrou, né? De 1980. Por que aqui a frequência é essa frequência de 1980? Porque é essa frequência que está chegando lá na fonte em razão da reflexão da onda na superfície refletora. Tá? Então, como eu quero saber o comprimento dessa onda que chega na fonte, então é essa frequência que eu vou usar. Aqui está chegando na fonte. Tá? Então, a velocidade do som é 330. O lambda eu quero calcular. A frequência é 1980. O novo comprimento de onda é 330 dividido por 1980, que vai dar 0,167. Tá? Então, de novo, você observa que aconteceu o quê com o comprimento de onda? Diminuiu, né? O último comprimento de onda que a gente calculou era 229. Esse aqui é 167. Então, diminuiu o comprimento de onda porque aumentou mais uma vez a frequência. Tá? Então, o que é importante da gente entender aqui nesse exercício? Quando a onda bate e reflete, aí os papéis se invertem, tá? Aquilo que era fonte vira observador e aquilo que era observador vira fonte, tá? E aí, se esse movimento é sempre de aproximação, cada vez que a onda vai refletindo e retornando, refletindo e retornando, refletindo e retornando, a frequência ela vai sempre aumentando, o comprimento de onda vai sempre diminuindo. Tá ok? Tem outros dois exercícios aqui, mas aí eu vou deixar vocês lerem, tá? A resolução está bem autoexplicativa aí. Esse exercício 2 aqui é um exercício que acontece algo equivalente a isso que a gente acabou de ver na letra D aqui da número 1, tá? Então, é repetição. No fundo, é praticamente a mesma questão, só muda os valores. Então, vou deixar aí para vocês lerem, tá? Essa questão número 3 aqui, a resolução dela é um pouco complicada também. E aí, para a gente poder discutir um pouquinho essa parte de onda eletromagnética, eu vou deixar esses exercícios aí para vocês darem uma lida. Então, a gente vai começar a discutir aqui, nessa aula, nas próximas duas aulas, né, o que acontece aí quando eu produzo, né, ou quando eu gero ondas do tipo eletromagnética. A gente estudou, ao longo dessas últimas 2 ou 3 aulas aí, as ondas sonoras, né? Então, as ondas sonoras são ondas mecânicas, são ondas que se propagam em um meio material. Você precisa de um meio material para a onda se propagar, né? Então, o som,
esse som que a gente acabou de discutir aí no efeito Doppler, né? Ele precisa de uma massa de ar para ele poder se propagar, que é uma onda mecânica. Além disso, a gente viu que a onda sonora é uma onda do tipo longitudinal, né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são bem diferentes, tá? Elas são ondas que são produzidas por cargas elétricas aceleradas. Então, se você tem, por exemplo, um elétron realizando um movimento harmônico, né? Subindo e descendo, esse elétron ele está acelerado. E daí esse elétron ele vai estar gerando no espaço, no entorno dele, ondas eletromagnéticas, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, como elas são geradas por cargas elétricas, e como meio de propagação das ondas eletromagnéticas são os campos, né? Você sabe que uma carga elétrica tem campo elétrico e tem campo magnético, né? Pode produzir campo magnético. Então, as ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam nesses campos, tá? E esses campos, eles podem acontecer mesmo na ausência de matéria. No vácuo, você tem uma carga elétrica, um elétron ou um próton, no vácuo, e esse elétron está oscilando, ou então ele está girando, né, ele vai ter lá campos elétricos e magnéticos, e ele vai estar produzindo ondas que se propagam nesses campos. Tá? Então, a onda eletromagnética ela pode se propagar no vácuo ou no meio material. Então, já tem aí uma diferença, né, desse tipo de onda em relação às que a gente tem estudado até agora. Tá? Até agora, a gente só viu ondas que dependem de um meio material. Tá? A onda eletromagnética não depende. E uma outra característica das ondas eletromagnéticas é que elas só podem ser do tipo transversal. Tá? As ondas mecânicas, elas podem ser tanto transversais como longitudinais. Né? Então, quando a gente falou lá das ondas numa corda, né? A gente falou da interferência e das ondas estacionárias e tal, aquelas ondas eram ondas mecânicas e transversais, né? Depois a gente passou a falar sobre ondas mecânicas longitudinais, que são as ondas sonoras. Agora, para o caso das ondas eletromagnéticas, elas só podem ser do tipo transversais, tá? Isso porque, no eletromagnetismo, existe um conjunto lá de 4 regras, né, de 4 leis, que são chamadas as leis de Maxwell, ou equações de Maxwell, que obrigam o comportamento das ondas eletromagnéticas a ser dessa forma. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas são ondas transversais em decorrência aí das leis do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell. Tá? Inclusive, as próprias equações de Maxwell exigem que o comportamento das ondas eletromagnéticas seja da forma como a gente está vendo nessa figura aqui. Ó, tá? Então, o que você tem? Você tem uma oscilação aqui de um campo elétrico numa direção vertical, tá vendo? Essa onda vermelha aqui, isso mostra o comportamento do campo elétrico, da carga elétrica, né, conforme a onda se propaga por ali, tá? E essa onda horizontal aqui, ó, que está na direção horizontal, essa onda azul, é o campo magnético da mesma carga elétrica, né, a propagação da onda no campo magnético. Então, uma onda eletromagnética ela é formada sempre de modo que o campo elétrico vai oscilar numa certa direção e o campo magnético vai oscilar numa direção que é perpendicular à direção de propagação aí da onda do campo elétrico, tá? Então, isso aqui é a cara, né, de uma onda eletromagnética aí do tipo mais simples. Você tem perturbações no campo elétrico, que é essa onda avermelhada, tá? Você tem perturbações no campo magnético, que é essa onda azul, tá? Essa superposição dessas duas ondas é o que a gente chama de onda eletromagnética. E essas duas ondas, elas são sempre perpendiculares. Se uma está no plano vertical, a outra vai estar no plano horizontal, tá? E a direção de propagação da onda é perpendicular a essa orientação, a esse plano aqui de orientação dos dois vetores, do E e do H, tá? Então, isso que a gente está vendo desenhado aqui é o tipo de onda eletromagnética mais simples que se pode produzir no espaço aí, tá? Então, é campo elétrico numa direção, campo magnético oscilando na direção perpendicular e a propagação da onda acontecendo
na direção que é perpendicular a essas duas oscilações aí, do campo elétrico e do campo magnético. Então, a gente tem esse triedro aqui, tá vendo? Que representa aí o comportamento da onda, tá? O campo elétrico vai oscilar numa certa direção, o campo magnético perpendicular, e a direção de propagação da onda é perpendicular a esse plano, gerado por esses dois vetores, porque a onda é transversal, tá? E aí essa onda que a gente está vendo desenhada aqui é uma onda do tipo que tem polaridade linear, tá? Isso porque esse campo elétrico aqui, ele está preso a oscilar, né, numa direção bem definida, que aí no caso da nossa figura é a direção vertical, tá? Você pode ter ondas eletromagnéticas que giram, tá? Em vez desse campo elétrico aqui ficar subindo e descendo só na vertical, esse campo elétrico ele pode estar girando no espaço, tá? Como é que você pode produzir uma onda eletromagnética onde o campo elétrico gira no espaço? É só você pegar um campo elétrico numa certa direção, oscilando numa certa direção, um outro campo elétrico oscilando numa direção perpendicular, e aí se eles estiverem defasados, né, de π sobre 2 radianos, o que vai acontecer é que a resultante da superposição desses dois campos elétricos vai dar um vetor que, ao invés de subir e descer, ele gira no espaço, tá? Então, esse campo, essa onda que a gente está vendo aqui nessa primeira figura, é uma onda que tem polarização linear, tá? Esse campo elétrico ele está preso nessa direção vertical aqui, tá? Mas você pode ter ondas eletromagnéticas que têm polarização circular. Esse vetor campo elétrico ali da onda, ele fica girando. Ao invés de subir e descer na vertical, ele fica girando, tá? E daí tem duas possibilidades de giro, né, para esse vetor campo elétrico. Ou ele gira para a esquerda, imagina que você está aqui, na frente dessa seta, olhando, né, para frente, olhando para cá, tá? Se você observar bem, o comportamento dessa linha vermelha aqui é no sentido de girar para a esquerda, tá vendo? Ele gira no sentido anti-horário, ó, tá? Então está girando para a esquerda. Então essa polarização circular aqui é chamada de polarização levógera. Levógera é aquilo que gira para a esquerda, tá? Mas se estiver girando para o outro lado, ó, tá vendo na outra figura? A linha vermelha está girando aqui para a direita, né, no sentido horário, tá? Se você estiver olhando aqui de frente para cá, tá? Então, a gente chama essa polarização circular aí de destrógera. Então, destrógera é aquilo que gira para a direita. Levógero gira para a esquerda, destrógero gira para a direita, tá? Então, você pode ter polarização circular levógera ou destrógera, ou então você pode ter a polarização linear, né, que é quando o campo elétrico fica fixo numa direção vertical aí, tá? E aí as ondas eletromagnéticas, né, elas são muito presentes no cotidiano da gente. Então, só para a gente ter uma ideia aí de exemplos de onda eletromagnética, né, os sinais de rádio, de televisão, de internet, né, a micro-ondas lá que esquenta a comida no forno, o raio-x, tudo isso são ondas eletromagnéticas, tá? E essas ondas, elas têm em comum o fato de que elas se propagam sempre com a mesma velocidade. Então, essa velocidade aqui, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo, tá? Então, se você está no vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com essa velocidade, que é a maior velocidade possível para qualquer coisa, né, na natureza, tá? E aí, como essas ondas eletromagnéticas aqui, a gente está, em princípio, considerando que elas estão no mesmo meio, logicamente, a velocidade de propagação tem que ser sempre a mesma, né? Porque, como a gente já aprendeu, a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio de propagação, tá? Então, se eu tenho uma onda de micro-ondas, ou se eu tenho uma onda de raio-x, ou se eu tenho uma onda de internet aí, né, que é onda de rádio também,
ondas de comprimento longos comprimentos de onda, né? Você tem uma onda de TV ou uma luz visível, se essas ondas eletromagnéticas elas estão todas no vácuo, a velocidade de propagação delas é sempre a mesma, 300.000 quilômetros por segundo. O que vai diferenciar uma onda eletromagnética de outra, então? É a frequência, né? E, consequentemente, o comprimento de onda. Tá? E daí a gente tem o espectro das ondas eletromagnéticas. Então, isso que a gente está vendo aí nesse slide é o espectro das ondas eletromagnéticas. Tá? Então, você tem aqui, ó, na parte de cima, da direita para a esquerda, o crescimento da frequência, tá? Quanto mais à direita, menor a frequência, e quanto mais à esquerda, maior a frequência. E aqui embaixo, o comprimento de onda segue no sentido oposto, né? Se eu aumento a frequência da direita para a esquerda, então o comprimento de onda tem que aumentar da esquerda para a direita, porque o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, tá? E aí a gente tem as faixas aí que correspondem às classificações, né? Então, a gente tem uma faixa aqui muito estreitinha, que corresponde ao espectro visível, né? É luz visível, tá? Então, essa faixa muito estreita aqui varia do 400 nanômetros aos 700 nanômetros, mais ou menos, né? Na verdade, 350, 400 nanômetros, tá? Até 700, 750, ok? Então, vocês observam o seguinte, ó, o vermelho, que é essa extremidade aqui, tem um comprimento de onda mais alto do que o violeta, que é essa outra extremidade, tá vendo? O comprimento de onda associado à cor vermelha é mais ou menos 700 nanômetros, enquanto que o comprimento de onda associado ao violeta é mais ou menos 400 nanômetros. Tá? Então, o que a gente pode concluir a respeito das frequências, né? Qual que tem maior frequência, o vermelho ou o violeta? Então, se o comprimento de onda do vermelho é maior do que o do violeta, então a frequência do violeta é maior do que a frequência do vermelho. Né? Então, o violeta está aqui mais à esquerda desse espectro, né? Frequências mais altas, e o vermelho está mais à direita. Tá? E daí, se eu pego comprimentos de onda maiores do que 700, 750 nanômetros, eu vou estar numa região do espectro aí que eu chamo de infravermelho. Tá? Aquilo que tem frequência mais baixa do que a frequência do vermelho, eu chamo de infravermelho. Tá? Agora, se eu passo para uma faixa aí onde o comprimento de onda é um pouco menor do que 400, né? Então, eu estou aqui numa região que tem frequência um pouco maior do que o violeta, tá? Então, eu estou numa região que eu chamo de ultravioleta, tá? Então, a energia que a gente recebe do Sol é essencialmente nessa faixa aqui do ultravioleta, tá? É uma frequência de intensidade alta, ó, porque carrega muita energia, né? Porque a frequência é maior do que o violeta, tá? Ó, conforme eu aumento a frequência, a minha radiação ela vai ficando mais energética, ou seja, mais perigosa, né? Mais nociva para a nossa saúde, tá? Então, a gente observa que o ultravioleta está numa faixa de frequência aqui maior do que o visível, significa que já é uma faixa de frequência aí que pode ser nocivo à nossa saúde. É por isso que a gente não deve se expor aos raios ultravioletas sem proteção, né? Sem um protetor solar, tá? E aí, se eu vou me expor ao raio-x, aí a minha proteção tem que ser maior ainda, né? Porque a frequência é maior ainda, tá vendo? Conforme eu vou caminhando para a esquerda, eu estou aumentando a frequência daquela radiação. Tá? Por isso que quem trabalha com radiografia, né, tem que tirar a folga durante 2 dias e trabalhar um dia, né? Porque não pode ser exposto à radiação direto. Tá? Então, o raio-x é uma radiação, é uma onda eletromagnética de frequência bem alta, se você for comparar aí com o visível, com o ultravioleta. Então, carrega muita energia. Aí, para lá do raio-x, você ainda tem o raio gama, né, que são raios aí que vêm do espaço. Tá?
Para cá do vermelho, você tem o infravermelho. Tá? Na verdade, a luz que vem proveniente do Sol, ela é, na maior parte dela, infravermelho. Tá? Só que alguma coisa chega do ultravioleta também. Por isso que a gente precisa se proteger. Mas a grande parte da energia proveniente do Sol está no infravermelho. Tá? Depois a gente vai ver o gráfico de distribuição da energia solar. Tá? Não na aula de hoje, na aula que vem, mas a gente vai ver ainda. Tá? Então, o infravermelho são radiações, né, ondas eletromagnéticas de frequências aí mais baixas do que o vermelho. Tá? E aí, se você for diminuindo a frequência, você tem os micro-ondas, as ondas de rádio, FM, AM, ondas longas de rádio. Tá? Então, esse é o espectro das ondas eletromagnéticas. Tá? Então, o que a gente tem que aprender, decorar aí dessas informações que eu passei aqui a respeito do espectro? Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que a faixa visível, que corresponde à luz visível, né, ela está variando aí entre 400 nanômetros de comprimento de onda e 700 nanômetros, mais ou menos. Tá? Quanto maior o comprimento de onda, mais você tem ali uma cor tendendo para o vermelho. Tá? Ou seja, menor frequência. E quanto menor o comprimento de onda, você tem a luz aí tendendo para o violeta, maior a frequência. Tá? A energia que uma radiação, uma onda eletromagnética carrega, é proporcional à frequência. Tá? Então, luz ultravioleta, ela carrega muito mais energia do que uma luz vermelha. Tá? Por isso que esses lasers que a gente usa para apontar, né, apontar o quadro e para passar slide, geralmente eles têm ali um laser vermelho, né? Porque é um laser que não é tão nocivo para a nossa saúde. Né? Não, se bater no olho, por exemplo, da gente, não tem grandes prejuízos. Tá? O laser roxo ou laser violeta, ele já é mais agressivo, ele é mais perigoso. Tá? Porque ele está correspondendo a uma frequência bem alta. Tá? Existe o laser verde também, está aqui no meio. Né? Esse laser violeta, ele nem pode ser comercializado, na verdade, né? Porque ele é meio perigoso. Tá, então, aqui estão essas informações, né, resumidas que eu passei. A faixa do visível corresponde aí àquele intervalo entre 400 e 700. O vermelho é a cor de menor comprimento de onda, de maior comprimento de onda, e, portanto, de menor frequência. O violeta tem um menor comprimento de onda, e por isso a maior frequência. Tá? E daí, se você tem uma luz que é chamada luz branca, ou luz policromática, isso significa que você tem a superposição de todas as frequências do espectro visível ali compondo aquela luz. Tá? Então, a luz que chega para a gente proveniente do Sol é uma luz do tipo policromática, ou luz branca, né? Porque você tem ali dentro a mistura de todas as frequências, de todos os comprimentos de onda. Tá? Então, a gente tem aí 7 cores que são padrões, né? Que são meio que são marcos, né, do espectro. Essas 7 cores são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. Tá? Mas lembrando que o espectro ele é contínuo, e não é discreto. Tá? Então não existe aqui um lugar onde começa o vermelho e termina o laranja, onde termina o laranja e começa o amarelo. Tá? O espectro ele é contínuo. Então, essas 7 cores aqui são padrões, né, que na verdade foi Isaac Newton que escolheu, né, quando ele estava lá estudando a decomposição da luz branca, como a gente vai ver logo mais também. E daí ele definiu essas cores como padrão, mas o espectro ele é contínuo, então a quantidade de cores que existe no espectro é uma quantidade infinita. Ok? Daí agora a gente ia começar a falar aqui sobre os fenômenos, né, que acontecem com a luz e com as ondas eletromagnéticas, mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque isso vai gastar mais tempo. Tá?
Então, na aula que vem, a gente vai começar a discutir aí os fenômenos que envolvem a luz e as ondas eletromagnéticas. Tá? Só para adiantar, a ótica, que é o assunto aí que a gente vai estudar, né? Que a gente estuda os fenômenos de propagação da luz, a ótica ela é dividida em duas. Ela é classificada de duas formas. Você tem a ótica geométrica, que é aquela mais antiga, né? Dos fenômenos que são conhecidos há mais tempo. E você tem uma ótica chamada ótica física, ou ótica ondulatória, que tem a ver com o fato de que a luz é uma onda eletromagnética. No passado não se conhecia esse fato, né? Então a luz ela foi estudada e alguns fenômenos foram observados, como se a luz fosse um raio, né? Uma partícula que se desloca no espaço. Com o tempo perceberam que a luz era uma onda eletromagnética e daí incorporaram alguns outros fenômenos ao estudo da luz, ao estudo da ótica, né, que está relacionado ao fato da onda ser a luz ser uma onda eletromagnética. Tá? Então a gente vai discutir aí um pouquinho de ótica geométrica nas próximas duas aulas. Tá? A parte de ótica ondulatória eu acho que vai ficar para um próximo curso aí, porque não vai dar tempo de ver, não. Tá? Na aula que vem, a gente vai começar a discutir os fenômenos aí que envolvem a propagação da luz. Tá? Então, o primeiro fenômeno que a gente vai ver é o fenômeno de reflexão e refração, que dá origem ao princípio de funcionamento dos espelhos esféricos, das lentes esféricas, tá? Toda a ótica geométrica. Eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença. Tá? Assinem a lista de presença aí. Se quiserem tirar alguma dúvida, se não entenderam alguma coisa que eu falei aí sobre a luz, né, a onda eletromagnética, pode perguntar que eu respondo. Se não, já estamos liberados já, tá? E na quinta-feira a gente vai começar a falar sobre o fenômeno da refração, reflexão da luz. É tranquilo, não é nada demais, não. Até porque não dá para aprofundar muito pela questão do tempo que a gente tem, né? A melhor parte para mim é a parte que vem no módulo 2, que é de termodinâmica e calorimetria. Calorimetria nem tanto, termodinâmica é mais legal. Não vai dar para a gente estudar muito essa parte de lentes, não, informação de imagem, porque o tempo que a gente tem é muito restrito. Né? Só se fosse dar isso aí no próximo módulo, no módulo 2. Mas aí a gente ia perder a parte da termodinâmica, que é mais importante, né, para vocês. Essa parte de espelhos e lentes entra na ótica geométrica, né? Tem a ótica geométrica e a ótica ondulatória. Essa parte já ainda é da ótica geométrica. Qual parte que é ruim? A parte da formação de imagem? É muito decoreba, né?
Eu também não gosto muito, não, porque eu acho que é muito decoreba. Você tem que decorar as formas e ficar aplicando lá, eu acho meio chato. Eu gosto mais do conceito sem muito decoreba. A melhor parte do estudo de ondas é a parte de ondas de ótica. A melhor parte do estudo da ótica, né, da ótica ondulatória. Interferência, difração e tal. Isso aí, se der tempo, de repente, nas próximas 2 aulas, eu vou comentar alguma coisa, mas também não vai dar para aprofundar muito, né?